Olá! Sextou! Mas calma lá, gente, que a hora do happy hour tá bem longe ainda. A gente tem um dia de evento Digital Mind Grupo Fagron incrível. Separados apenas fisicamente, mas unidos em torno do mesmo propósito. Juntos nós queremos o futuro da medicina personalizada. Para nós, o cliente é o número 1. Estamos ao seu lado o tempo todo. E hoje vamos ter mais um dia de temas bem variados. Todos super interessantes para o seu dia a dia magistral. Estava aqui olhando no primeiro tema e eu logo me dei conta que eu mesmo dei uma paradinha aqui nessa quarentena, sabe? Eu acho que já está na hora de eu voltar a treinar, fazer alguma atividade física. Mas vamos entender mais sobre isso com o nosso time de especialistas, certo? Que vão falar sobre o tema, a importância de se manter em movimento constantemente. Vamos lá? E quem que vai comandar esse time? Eu vou chamar ao palco aqui a Ana Fidelis, General Manager da Infinity Pharma. Seja muito bem-vinda, Ana! Olá! Bom dia, Herrera. Tudo bem? Tudo bem, você? Olha só, tem centenas de pessoas aí te esperando para ouvir o que você tem para falar. Porque todo mundo deve estar, né, meio quarentenando ainda, né, sem atividade física. E é por isso que eu estou nervosa e já vim aqui com a minha pinetonina, já usei para relaxar. O palco é todo seu, divirta-se. Olha lá, estão te esperando. Obrigada. Bom dia, pessoal. Agora que ele saiu, já posso tirar minha máscara, só um minutinho. Antes de iniciar o nosso tema, eu queria dizer para vocês que a gente, quando começou a idealizar esse evento, nós pensamos muito que era necessário a gente pensar em alguma ação social, principalmente por conta do momento, né, que o mundo está vivendo. Toda a solidariedade que a gente puder angariar vai ser muito importante. Então, por isso, não deixem de doar, tá? A gente está com o QR Code na tela o tempo todo do evento. É muito importante a doação de vocês e, mais do que nunca, a Fagron já está, né, se comprometendo a dobrar toda a doação que a gente conseguir aqui durante o evento. Então, quanto mais vocês doarem, mais a gente também vai doar. Agora tem um outro recadinho, que é começando com novidade boa. Nós estamos iniciando hoje uma campanha na Infinity Pharma dos produtos que a gente vai falar agora, do C2 e do Move. Então, vocês estão concorrendo nas compras desses dois produtos a um sorteio que vai ser no final do evento, que é uma bike, uma mountain bike. Então, já que o tema é movimento, vamos aproveitar para iniciar. Com quarentena ou não, dá para a gente se movimentar, né? Então, já que a gente vai falar desse pilar que é o movimento dentro dos produtos da Infinity, a gente tem dois produtos muito consagrados, que é o C2, que a gente lançou há 8 anos atrás. O produto ele está fazendo aniversário. O Move também, que é um produto que a gente lançou há 5 anos atrás. O C2 é para articulações saudáveis e o Move é um anti-inflamatório natural. E aí, a gente também quer falar de coisa boa e inovação. E eu vou falar para vocês aqui, já foi dito, né, na terça-feira, no primeiro dia, do nosso lançamento, que é a linha em blends. Mas quando a gente fala de movimento, a gente tem 2 produtos aqui que são super importantes também e podem auxiliar nos nossos exercícios do dia a dia. O primeiro é o Energy, que para quem tem um pouquinho de preguiça, que eu acho que tem muita gente nessa, a gente pode usar, é um blend de óleos essenciais, você pode usar espalhando pelo corpo ou para inalação. E o Relief, que é um produto para dor. Então, treinou, teve uma dor, né, tá dolorido, pode usar também. Então, as inovações da Infinity Pharma em blends é muito importante vocês terem na farmácia de vocês. E agora, para começar a falar do nosso tema de hoje, dos nossos produtos, eu tenho 3 convidados de honra, que eu vou chamá-los ao palco agora. Dr. Gustavo Campos, médico ortopedista. Por favor, Dr. Gustavo. Maurício Lima, muito mais conhecido como Maurício do vôlei. Elano Blumer, treinador de futebol e o jogador de sucesso, que todos vocês já conhecem também. Sejam bem-vindos, meninos. Podemos nos sentar. Bom, nosso bate-papo vai iniciar aqui com o Dr. Gustavo. A nossa parceria começou junto com o C2, né, doutor? Faz tempo, melhor não entregar com a...
faz pelo menos 8 anos, né? Então, conta um pouquinho para a gente. Como que o C2 chegou até você? O que você enxerga de benefícios no produto? E a sua história com ele? Legal. Essa história é bem bacana, né? Porque a gente se conhecia antes e aí você veio me perguntar lá atrás, pô, a gente está prospectando alguns produtos e tem esse colágeno aqui, o C2, o que você acha? E eu lembro que eu brinco que se eu tivesse falado não compra, pensou, não existiria o Imagina. C2? E eu achava que colágeno era colágeno hidrolisado, que eu já usava, né, na ortopedia. E aí eu falei, pô, legal, colágeno, eu tenho usado, bacana. E aí veio o C2. E a gente não entendia, na verdade, o que é esse tal do não desnaturado, até a tradução do undenaturated, a gente discutiu como é que vai traduzir. Foi complicado na época. E aí, de fato, a gente aprendeu junto, porque vocês começaram a montar uma estratégia de divulgar isso aí com aula médica, e eu lembro que as primeiras aulas, uma dificuldade de trazer médico, inclusive, a gente foi crescendo junto, né? E a gente entendeu o produto, que na verdade não tinha nada a ver com o colágeno hidrolisado, né? O colágeno não hidrolisado ou não desnaturado é um produto assim que inovou, né? Não existia isso, esse efeito anti-inflamatório dele. E foi legal que a gente desenvolveu isso junto e foi uma coisa nova aí que vocês trouxeram um novo produto que não existia no mercado do Brasil. Isso que foi muito legal. Em nenhum mercado, né? Então, em nenhum mercado. Foi realmente uma inovação da farmácia magistral. Exato. O que, inclusive, levou a gente, por exemplo, eu como ortopedista, e eu tive uma formação de prescrever remédio da indústria, da farmácia normal, né? E eu nunca, praticamente, tinha prescrevido manipulação. Eu sei que tem algumas especialidades que usam mais, dermatologia, etc. Mas eu, como ortopedista, era assim, anti-inflamatório. E, de repente, eu vi que eu e muitos colegas, a gente começou a prescrever magistral só por causa do C2, porque não tinha na farmácia da indústria. E aí, pô, mas eu quero passar o C2, porque esse negócio é bom, está dando resultado. E aí eu comecei a prescrever manipulação só por causa disso. Olha a importância, né, pessoal, de um bom produto, a gente ter ele dentro da nossa farmácia e a gente conseguir angariar cada vez mais prescritores e aumentar o tamanho do nosso próprio mercado, né? Nosso tão amado mercado magistral. Essa história realmente nos marcou bastante. E em relação ao uso do produto, doutor, você tem algum relato para contar para a gente? Bom, relato eu tenho vários. É um fenômeno mesmo, assim, é uma coisa interessante. O paciente, às vezes, chega em primeira consulta, né, e a gente faz aquelas perguntinhas de tudo, o que faz de exercício e tal, e o que você toma de remédio? Ah, para minha artrose eu já tomo o C2. Assim, é uma coisa que, antigamente, todo mundo chegava tomando já... Ah, eu tomo glucosamina, né? E, realmente, como o C2 tomou esse espaço, porque ele tem propriedade para isso, né? Você vê que começa um boca a boca entre pacientes e o médico nem prescreve, mas os pacientes já estão comprando porque um vê que funciona e conta para o outro. Eu tenho um relato interessante de colega médico. Um amigo meu, Thiago Fruges, que uma vez veio perguntar, Gustavo, lá no começo, né, quando estava só na magistral ainda, você já ouviu falar de um tal de um UC2? Ele nem sabia que eu dava aula para vocês do UC2. Eu falei, já. Ele falou, pô, mas esse produto é milagroso. E ele é ortopedista falando. Nossa. Porque às vezes a gente escuta umas coisas do vendedor, que o produto é milagroso. Não, sim. Esse foi um ortopedista. Cara, meu pai começou a tomar isso e acabou a dor da artrose dele, né? Então, assim, a gente tem bastante relato de eficiência. Estava comentando com o Elano aqui agora, que ele estava me perguntando sobre o C2, de usar atleta e tal, e eu falei que funciona mesmo. Com certeza, né? A gente tem vários relatos. Eu, particularmente, sou farmacêutica, amo o mercado magistral e uso muitos produtos. Como vocês viram, eu já usei a pinetonina aqui antes de entrar. E a minha história, né, de sucesso na família foi conseguir devolver os movimentos dos braços para minha avó. Ela não conseguia mais pentear os cabelos. E aí, depois do C2, né, com 85 anos, ela voltou a pentear os cabelos. E isso é muito interessante e muito gratificante para a gente, né? Estamos no mercado da saúde, é para isso que a gente está aqui, para vender saúde, né? Defender a prevenção, que é a bandeira da Infinity Pharma. Então, a grande importância que o C2 tem para a gente são os relatos, né? O que a gente tem aí de benefício do produto. Tem mais uma pessoa querendo dar um recado e falar para a gente da história do C2, também ortopedista.
Dr. Márcio Tanuri, desculpa, está no vídeo, não pôde estar aqui com a gente, mas ele mandou o seu recado. Fala para a gente, doutor. Fala, pessoal. Para quem não me conhece aqui, quem fala é o Dr. Márcio Tanuri. Eu sou chefe do departamento médico do Clube de Regatas do Flamengo e gerente de performance, além de médico do UFC internacional no Brasil, e me formei em ortopedia e traumatologia do esporte na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E eu venho aqui para dividir com vocês um pouco, né, da minha história e da minha experiência com o uso do C2. E é uma história peculiar, né, porque eu, na verdade, eu comecei a utilizar o C2 de uma maneira que não era a indicação formal do uso dele, né? Então, a gente que trabalha com atleta, e eu sei que hoje vão ter grandes atletas aí, inclusive um deles já trabalhou comigo, a gente sabe que é um desafio muito grande e as lesões articulares são, muitas das vezes, um encurtamento da carreira deles e era um grande desafio para o nosso tratamento. Eu lembro que quando eu me formei na residência, a gente sempre tinha esse desafio das lesões ali de cartilagem, porque não tinha um tratamento específico. E eu tive foi assim que eu comecei meu uso, eu tinha 2 atletas, um jogador de futebol e um lutador de MMA, que estavam com lesões parecidas no quadril, de síndrome do impacto, e os 2 tinham uma indicação de realizar uma cirurgia, uma artroscopia. Só que a gente estava no meio de um campeonato, em uma situação, e o outro atleta estava faltando pouco tempo para uma luta. Então, se a gente fizesse a cirurgia nos 2, que foi a indicação de outros colegas ortopedistas, a gente não conseguiria que esse atleta lutasse e o outro jogador não conseguiria terminar a competição e num momento importante para a gente lá no clube. E eu comecei, então, a estudar alternativas, né? Alguns tratamentos coadjuvantes. Eu trabalhava muito com outros ativos, como a glucosamina, a condroitina, mas nunca tive assim, resultados muito satisfatórios. E a gente vinha buscando alguma alternativa quando eu comecei a estudar sobre o C2. E como era uma substância, enfim, que não tinha nenhum efeito colateral, e por mais que não fosse ali exatamente a indicação, eu achei que naquele momento valeria a pena tentar utilizar para a gente ver se conseguia atenuar, pelo menos, ou amenizar esse problema deles até a cirurgia. E começamos a utilizar, porque era uma substância, um medicamento que não tinha efeito colateral, não tinha problema com doping, como não tem, eu uso até hoje, a gente vai falar sobre isso. E começamos a utilizar nesses 2 atletas, visando uma pequena melhora que fosse. A gente sabe que o atleta de alta performance, né, se eu conseguir melhorar 10%, 20%, já é uma diferença muito grande. E para nossa felicidade e para nossa surpresa, a gente teve uma melhora muito boa em relação não só à dor, mas como mobilidade articular. E aí a gente começou a utilizar, e esses atletas, até depois de um tempo utilizando, começaram a até se questionar ao tratamento cirúrgico, e porque tinham tido resultados tão bons. Mas a gente acabou operando os 2 pacientes, né, porque já tinham essa indicação de outro colega, e pós-operatório continuamos utilizando, eles utilizam até hoje, e foi daí que eu comecei a me interessar cada vez mais, porque realmente foi ali uma tentativa, não esperava esse resultado, e também eu acho que eles não, e a gente começou a ter um resultado muito bom com o C2. E a partir daí eu comecei a utilizar, não só ali em atletas, como nos meus pacientes também, no meu consultório, praticante de atividade física, e assim, tem tido um resultado muito bom. E eu comecei a utilizar de maneira bem mais precoce até, porque como prevenção, porque a gente que trabalha com esporte, né, e com praticante de atividade física, não só esporte,
a gente consegue ver alguns desequilíbrios biomecânicos, um processo inflamatório, e a gente sabe que isso lá na frente vai gerar uma lesão condral, uma lesão de cartilagem, e que depois isso vai se tornar um desafio para a gente. Então, comecei a utilizar cada vez de maneira mais precoce, quando esse paciente tinha esses sinais de sobrecarga articular, e com ótimos resultados. Também, óbvio, né, com um paciente que já tinha lesão condral, já tinha esse processo ali degenerativo inflamatório, óbvio, mas a gente começou até a utilizar até bem antes, exatamente porque a gente estava vendo ótimos resultados, e assim como eu continuo utilizando até hoje. E a partir daí eu conheci a Infinity Pharma, eles vieram atrás de mim porque eu comecei a virar um prescritor do UC2, eu nem sabia que eles existiam, na verdade, né? E a gente desenvolveu um trabalho junto no Flamengo, um estudo de caso de 5 atletas que a gente teve com lesão condral, onde a gente conseguia avaliar esses desequilíbrios através de termografia, de plataforma de força, além da ressonância e além de todos aqueles critérios já bem estabelecidos, né? Mas a gente queria uma coisa mais dinâmica, mais didática, para poder avaliar isso aí de maneira mais prática para esses pacientes ali de atividade física de impacto, não só a questão de dor, de mobilidade articular, de melhora do movimento, como muitos daqueles outros questionários fazem. E a resposta ali foi maravilhosa que a gente teve. Não sei se eles vão apresentar esse estudo de caso, mas a gente conseguiu ver uma melhora muito grande, não só na lesão condral, mas no processo inflamatório, o que gerava uma alteração muito grande na imagem da termografia, que é um exame, uma câmera infravermelha que a gente consegue avaliar a temperatura e, consequentemente, processo inflamatório. E a gente sabe que o processo inflamatório gera lesão de cartilagem e a lesão de cartilagem gera um processo inflamatório nessa articulação. Então, é um processo vicioso, vamos dizer assim. E a gente começou a sentir melhora no processo inflamatório através ali da câmera termográfica e, consequentemente, a gente começou a sentir um maior equilíbrio na descarga desse membro através da plataforma de força. Porque a gente via que através da plataforma de força, que é onde a gente consegue avaliar o equilíbrio, né, entre um membro e outro, e normalmente a pessoa com uma lesão, óbvio que coloca mais peso, né, tanto no salto, na aterrissagem, mesmo ali de maneira estática, na perna saudável ali. Todos esses pacientes que a gente fez foram com lesões de joelho, né, que é onde tenho mais experiência, e tínhamos mais casos ali no futebol, e a gente conseguiu avaliar que não só obtinha melhora do processo inflamatório de uma maneira bem prática através da câmara termográfica, o equilíbrio da temperatura, como também a gente começou a ver esse equilíbrio na plataforma de força, onde inconscientemente, por uma questão neuromuscular, esses atletas começavam a colocar mais carga, mais peso na perna que previamente tinham essa lesão de cartilagem depois ali do nosso estudo. Em função desse ótimo resultado, hoje eu praticamente, como via de regra, prescrevo para praticantes de atividade física. Qualquer cirurgia articular eu já começo a prescrever antes e depois também, de maneira contínua, porque a gente sabe que o processo cirúrgico também gera uma aceleração desse processo degenerativo aí, da cartilagem, e com resultados muito bons. E como eu trabalho no meu consultório não com atletas, mas com muitos praticantes de atividade física, e é algo que tem crescido muito no Brasil, e consequentemente a gente começou a ter mais essas lesões decorrentes de atividades físicas também, que enfim, eu prefiro que eles façam atividade física que a gente trate essas lesões. De sobrecarga, então virou uma rotina no meu consultório, com resultados muito bons. Então essa é um pouco da minha experiência que eu queria dividir com vocês, e realmente assim, hoje é uma droga que é uma substância e um fármaco que a gente usa quase que de rotina com todo praticante de atividade física ou qualquer um que tenha tido uma lesão articular ou um processo cirúrgico, porque o que a gente tem tido de resultado é muito interessante. Então, queria agradecer a todos aí, um abraço a todos, e essa é a minha experiência com C2. Obrigada, doutor. Mesmo de longe, está sempre junto com a gente.
E agora, com muita honra, que eu vou passar a palavra para o nosso embaixador do C2, Maurício. E aí, qual é a sua história com o C2, Maurício? Bom, eu sou muito feliz, né, porque eu estou aí como embaixador, né, do UC2, e eu queria conhecer. E como todo mundo tem falado aqui, é milagroso, é um produto milagroso mesmo. Eu, com certeza, aí vocês sabem toda da minha história, uma história aí de muitos anos na seleção brasileira, jogando pela seleção brasileira. Enfim, foram 20 e tantos anos. Eu só fico assim porque o C2 poderia vir um pouco antes, né? Que daí poderia durar um pouco mais a minha carreira, né? O C2, como que ele age? Ele age, como todo mundo sabe, é um colágeno, né, tipo 2, que ele age assertivamente direto, né, nas suas articulações. Articulações, quando a gente faz esporte de alto nível, ou nem precisa de ser de alto nível, elas vão sendo desgastadas, né? E ali você tem a sua cartilagem, então ela previne, ela previne as suas articulações, previne que as suas cartilagens, né? As suas cartilagens elas não sejam perdidas ali, né? Então elas previnem lesões, então é muito bacana, é muito legal e é super fácil de usar. 40 miligramas assim por dia, você usa, não tem efeito colateral, contraindicação nenhuma. Então, sabe, é uma coisa que a gente só agradece. Quem conhece, confia. Eu acho que é bem por esse lado mesmo, porque é um produto milagroso e, com certeza, se tivesse chegado um pouco antes, teria durado um pouco mais a minha carreira, né? Porque quando a gente faz esporte de alto nível, as articulações elas são muito atingidas, né? Sim. Então, aquele desgaste da articulação é muito grande. E aí você começa a perder um pouco a sua cartilagem. E o C2, ele faz com que isso não aconteça. Daí você não tem dor, entendeu? Então, é maravilhoso, é uma coisa assim que excepcional, que veio para ficar, e dizer também, mais uma vez, assim, que é encontrado, né, nas farmácias de manipulação. Eu acho que isso é importante falar, porque só assim a gente consegue esse milagre aí que faz a pessoa continuar no esporte, de qual ele for. Não pode ser, acho que nem precisa de ser de alto nível, mas acho que o dia a dia, porque isso também tem esse desgaste, entendeu? De pessoas mais velhas, antigas. Exato, entendeu? Idosos, então, né? Esses Até idosos. obesidade também é um fator. É o que você falou, você tomando o C2, você não tem dor, você volta a fazer a sua prática esportiva, é maravilhoso. Eu assino embaixo e aquilo, né? Quem conhece, confia. Que orgulho, né? Muito, a gente aqui muito. é qualidade de vida que é o que a gente quer passar. Não importa a idade, eu acho que viver com dor não é legal para ninguém. E se a gente tem bons produtos que podem nos ajudar, como o C2 e também o Move, né? Que é um produto anti-inflamatório, natural. A gente tem bastante relato também de utilização do Move em dores agudas e que, em pouco tempo, a pessoa já voltou às suas atividades normais, né? A gente falou bastante de atleta, mas também, como o Dr. Tanuri validou no vídeo, ele utiliza para todos os pacientes que têm algum tipo de dor ou lesão ou dificuldade de movimento. Então, é qualidade de vida mesmo que a gente tenta passar aqui. E temos também aqui o Elano. Tem uma história com a gente já. A gente convidou o Elano há um tempo atrás para fazer uma palestra motivacional para o nosso time. Foi assim que a gente se conheceu. E ele conheceu os nossos produtos. E o Elano, que é treinador, né, está sempre no meio do futebol, também conheceu. E hoje é um defensor aí da nossa manipulação, né, Elano? É verdade, Ana. Muito obrigado, né, pelo convite. Doutor, muito prazer. Maurício. Quantas vezes fiquei sentado no sofá vendo ele, essa foto maravilhosa que vocês têm dele aí levantando, eu até brinco com ele, né? A levantada com uma mão era uma coisa marcante, né? Então, inspira. Então, quando a gente fala dos produtos, a gente está falando do Move, está falando do EC2, a parte principal que me chama a atenção como treinador é a prevenção. Eu, como atleta, eu tenho que prevenir o meu atleta. Eu tenho que passar para ele aquilo que possa tirar a dor, agir nas articulações, tornozelo, joelho, um atleta de vôlei, quadril, como eu tenho muitos amigos que têm ex-atletas, principalmente os ex-atletas, a gente está falando de 15, 20 anos atrás, que muitos deles caminham com dificuldades, né? Então, eu, particularmente, conhecendo vocês, também agradecer vocês, porque vocês são parceira da Internacional,
Eu sou treinador da Internacional de Limeira. Nós vamos retornar ao Campeonato Paulista e a Infinity Pharma é uma grande parceira e me ajudou nesse processo. Então, quando a gente fala de produtos, nós estamos falando só do produto feito. Nós estamos falando também de um produto claro naquilo que atinge toda a população. Sim. Hoje vê muito aí o pedal, as pessoas que pedalam muito, a corrida, com toda a situação que nós estamos vivendo da pandemia. A gente vê aí os idosos voltando a fazer atividade física em algum momento, porque é importante para a saúde, familiares, atletas. Então, nós estamos falando de saúde. Quando a gente fala de saúde, a gente tem que atingir todos os públicos. Eu acho que essa é a intenção do produto. O C2 ele vem com essa credibilidade, com essa pontualidade, né? Eu conversando com o doutor com uma forma mais técnica e pontual, que é bem bacana, né, Sim. doutor? A gente estava conversando ali, mas é bacana, por quê? Porque ele age numa rigidez de uma lesão que você tem, às vezes, aí por 5, 6, 7, 8 anos, e quando você adquire esse produto, você vai ter uma melhora, você vai sentindo. E quando há esse processo de boca a boca, né, doutor? Como foi assim com o médico relatando para o senhor, essa importância, aí o produto realmente, ele ainda ganha mais credibilidade. Porque eu acredito, eu conheço a Ana, conheço o pessoal da Infinity, eu vejo o trabalho maravilhoso que eles fazem. Já passei lá até por café, né? Já. Até por café eu passei lá. Por café, fui jogar bola. Jogar bola, né? Posso contar a história da bola ou não? Pode, por favor. Então, só concluindo do produto, que é maravilhoso. Então, assim, a ligação com vocês é bem bacana. Maurício, me convidaram para jogar futebol. Falaram, ó, a empresa tem 2 times e vai ter um jogo no final de semana. Falei com a Thalita, pode armar que eu vou. Ninguém acreditou. Falou, não, você não vai. Uhum. Aí estou em casa, ó, nós vamos jogar bola dia 26 de janeiro, acho que era a data. Sim. Fomos jogar uma pelada, 2 times. Não, e era contra a Floren, né? O que é mais legal. Você tinha que me chamar para um jogo desse. Doutor, aí eu falei assim, inteligente, né? Fiquei só de fora. Falei, começa vocês para eu ver como é que vai ser a pelada. Doutor, pensa numa pancadaria. Eles queriam mostrar serviço para você, Aí eu falei, Thalita, eu tenho que entrar mesmo? Ela falou, só um pouquinho. Então, assim, foi fantástico, a experiência fantástica com os meninos que trabalham dentro da empresa, né? Que queria mandar um abraço para todos eles. Então, assim, nós estamos tratando de amizade, de um produto diretamente naquilo que pode ser saudável para todos. Então, obrigado pela oportunidade para poder trocar essas informações, que é bacana. Eu só queria complementar um pouco o que o Elano falou, que eu acho que ele foi muito assertivo, ele foi muito certo o que ele falou. O pós-carreira também é fundamental, porque é o que ele falou, que muitos atletas de alto nível, enfim, não conseguem nem subir uma escada com dor no joelho, braço, como você falou mesmo, da sua avó que, enfim, de pentear o cabelo. Ergue o braço. E isso, o que é? É uma falta de cartilagem nas articulações, e que com o C2 você tomando todos os dias, enfim, é uma prevenção para quando você terminar, isso não vai acontecer. Então, isso é importante também, a prevenção de lesões futuras. Então, é muito bacana isso, sabe? Exato. É um coisa produto que veio para ficar mesmo e para revolucionar. O Maurício foi um levantador. Se o Maurício tem um problema na perna esquerda, ele vai começar a forçar a direita. E o problema que tem na esquerda, ela começa a afetar a direita. Depois o quadril, Exatamente. E assim vai, entendeu? É um desarranjo, então né, você começa, corpo. o atleta principalmente, e mesmo um atleta amador, ele começa a ter as compensações. E essas compensações futuras, que aí o médico vai começar a ter muito problema. Porque o atleta, com todos esses produtos que nós estamos falando, do Move, do UC2, e da explicação rápida que nós temos, e essa melhora eficaz que ela tem muito... Nós estamos falando aí de 5, 10 dias já tendo alguma tipo de melhora, o cara já se sentindo melhor. O atleta, que ele está ali dentro da comissão. Hoje tem esse cuidado, hoje nós temos um médico. Eu e o doutor, a gente estava conversando, nós temos médicos em comuns, amigos que foi formado com ele, que trabalhou comigo. Eu trabalhei com o doutor Tanuri também no Flamengo. Então, você vê, é mais rápido hoje. Mas você pega para um atleta amador, um cara que diariamente ele dá a sua corrida, hoje você virou moda a questão do pedalar, ele começa a compensar. Às vezes o mecanismo mental dele não está se dando conta disso, mas ele está forçando uma perna mais que a outra, e consequentemente, isso 5 anos para frente, sem ser tratado, ele vai ter um problema grave. E essa frase aqui, que eu estou lendo aqui, ó, a importância de se manter em movimento constante,
mas tem que ser sem dor. Para ser sem dor, tem que ser com o C2, entendeu? O C2, porque daí você não sente dor, cartilagem está intacta, sem dor, aí a coisa acontece. Para quem está começando agora, né, e tá com dor, a gente tem o Move, vai desinflamar, vai preparar, né, a pessoa para poder começar a atividade física e sempre na prevenção, uso antes, durante e depois o C2 para manter a articulação saudável. Mas, Ana, eu achei interessante que a gente está falando de tratamento de atleta, Sim. Mas vocês citaram o ex-atleta e também o cara que tem a dor porque já estourou, e inclusive a pessoa que não foi atleta. Eu atendo muito artrose no consultório, e esse tipo de medicamento na artrose, ele é fantástico também, né? O C2 neles. Ele tem porque o paciente, ele tem inflamação articular, quem tem artrose, e principalmente quem tem artrose associada à obesidade, a outras situações que aumentam a inflamação no corpo, né? Comorbidades, aí é uma indicação precisa também. Então, por exemplo, eu que cuido mais de idoso com artrose, também é a mesma indicação boa de usar esse tipo de medicamento. O Move para dar um alívio, às vezes, mais rápido, né? O C2 para ser uma coisa mais sólida aí. Então, lembrar que, assim, a gente falou muito de atleta, mas você tem uma população de gente que já tem a lesão que melhora muito também. A gente chegou até a fazer alguns relatos, né, doutor? Há alguns anos atrás, em associação, o C2 com o Move, e em pessoas de mais idade, com artrose. Eu me lembro de ver o relato de uma senhora que ela não conseguia andar daqui até ali o Maurício sem ter que parar ou sem travar. E aí, com o uso dos produtos, ela voltou, né, a caminhar. E o C2, acho que o Move, é bom falar, é um anti-inflamatório natural. Então, o corpo ele absorve mais rápido. Identifica mais rápido. Por ser natural, então identifica mais rápido. Então, isso também é bom a gente pontuar. E em relação ao uso, tem muito idoso que tem muita dor, mas também tem outras comorbidades, como, por exemplo, um problema estomacal ou um problema renal, e que não pode utilizar em longos períodos um anti-inflamatório, né, doutor? Exato, porque assim, e a artrose, que é uma doença sem cura, mas com tratamento a longo prazo, né? A pessoa vai precisar de uma ajuda ou de um tratamento pro resto da vida. E não dá para tomar um anti-inflamatório comum pro resto da vida, que em uma semana você já acabou o estômago, né? Então, essa é a vantagem do Move e do C2, por exemplo, é essa. Você é praticamente ausente de efeito adverso. Então, você vai tomando sem problemas, né? Eu acho que é importante, desculpa, Ana. A importância, né, quando a gente fala, eu sou apaixonado, assim, eu fui um ex-atleta e me tornei treinador porque eu quero ser diferente para alguém. Eu quero tentar passar aquilo que eu fiz de errado para o menino não fazer. Eu quero ser melhor para ele. Então, nós estamos falando de um produto que, além, nós estamos falando de relações de amizade, mas nós estamos falando de um produto que vai ser importante em todos os aspectos. Aspecto saudável, aspecto que a Ana acabou de falar, estomacal. Não tem esses sintomas colaterais, não traz danos. Sim. Né? E a gente sabe que o quanto é importante, tanto o Move quanto o C2. O C2 é uma situação mais direta, que assim, que para o esportista, que nós estamos falando, a gente sempre dá aí o exemplo como atleta, o esportista, porque, mas às vezes o ex-atleta, ele sofre mais do que uma pessoa normal, porque a vida inteira ele teve impacto, ele teve o desgaste, e às vezes ele se torna um cara... eu tenho uma história famosa do Batistuta, né? Não sei se vocês já viram. O Batistuta, ele não conseguia caminhar. Ele quase teve que amputar a perna. Não sei se isso chegou a acontecer, mas essa notícia foi vinculada devido ao desgaste físico que nós temos. Nós estávamos ali discutindo ali fora a importância do UC2 na vida de um atleta e na vida de um ser humano normal. Sim. O atleta também é normal. Quando eu falo normal, não confunda que todos nós somos normais. Só estou dizendo, somos referências, mas a população natural que faz sua atividade física. Mas o ex-atleta, quando acaba a sua carreira, o Maurício, você teve quantos anos de carreira, Maurício? Foram 23 anos jogando vôlei e 21 anos já na seleção. Você imagina 22 anos, vamos colocar assim, de 21 a 23, vamos colocar 22 anos saltando. Quantos você tem de altura? 1,84. Quase 1,84. a minha altura. Entendeu? Então, você imagina, são 20 anos saltando. Se ele não tem um acompanhamento, que nem ele falou, se ele tivesse um acompanhamento de um produto desse, no seu rendimento, nas suas dores articulares, porque a gente, como ex-atleta, a gente sente dor todos os dias. Né, Maurício?
A gente sente dores. Eu acho que essa prevenção é fundamental. Prevenção na articulação, nas lesões, mudou muito, né, Elana? Antigamente a gente fazia, hoje não, a gente tem esse cuidado para que não se machuque, para que não desgaste. Então, o C2 veio para ficar e é onde a gente confia. E é legal, né, que temos aqui um médico, ex-atleta, treinador e pessoas que estão nos ajudando a levar essa informação para a população, porque, como o Maurício disse, se eu soubesse antes, né, da existência do C2, poxa, a gente trouxe para o Brasil há 8 anos. Então, é muito importante que a gente consiga passar essa informação para frente, né, passar esse recado de saúde do produto que a gente está trabalhando, para que mais pessoas possam se beneficiar, para que atletas tenham uma vida útil, né, de profissão maior, e que os nossos idosos sejam ativos, né, que a expectativa de vida está sempre aumentando. Então, a gente precisa mesmo defender, e a Infinity Pharma defende muito a bandeira da prevenção, temos ótimos ativos, né, que são para a prevenção. E temos mais um recadinho, então, do Rodrigo, que é o nosso embaixador do MUVI. Conta pra gente, Rodrigo, qual é essa experiência? Olá, pessoal. É um prazer poder participar desse evento Digital Mind e poder contar um pouco da minha história, desse produto que eu sou embaixador, MUVI. Bom, eu sou o Rodrigo Lima, sou fundador da Marramuda Brasil, sou viciado em atividade física, esportes em geral. Costumo cuidar da minha mente, do meu corpo e do meu espírito. Sou adepto de exercício físico ao ar livre, que exige muito do nosso corpo e da nossa capacidade física. Não treinamos com aparelhos de academia, treinamos com o nosso próprio peso corporal ou algum outro peso. E fazendo esses exercícios, eu vejo a grande importância de se preocupar com a articulação do nosso corpo. E tem que ter um cuidado especial. E qualquer lesão ou dor pode dificultar a prática de um esporte ou a execução de algum exercício. E quem me acompanha sabe da lesão que eu tenho no meu joelho, porque eu estou sempre expondo ela para o meu público, porque eu estou sempre também procurando tratamentos alternativos. Já fiz ozonioterapia, já fiz quiropraxia, já fiz massagem, sempre fugindo da cirurgia, procurando os tratamentos alternativos. Foi quando eu conheci o MUVI, em janeiro. Me apresentaram o MUVI, um anti-inflamatório natural que tem uma ação direta na inflamação da articulação. Eu falei, cara, preciso conhecer esse produto. Natural, anti-inflamatório, me apresenta. Comecei a tomar primeiro, segundo, no terceiro dia já vi um grande resultado. Em uma semana de tratamento eu já não tinha mais dor. Sinceramente, eu já não tinha mais dor. Foi aí que chamou minha atenção. E eu falei, preciso expor isso para os meus seguidores, para quem me acompanha e acompanha a minha lesão também. Apresentei. Meus seguidores foram usando também, me passando feedback. Caramba, Rodrigão, muito bom. Fui passando para os meus amigos que têm lesão também. Porque assim, todo atleta amador ou profissional tem algum tipo de lesão. Você nunca vai estar 100%. Porque é normal você ter uma lesão. Porque você treina todos os dias da semana, uma hora a máquina vai falar, peraí, ó, vai acusar um problema ali, ó. Desgastou demais o joelho, desgastou demais o calcanhar, desgastou demais alguma articulação. É normal, porque a gente está treinando. Isso faz parte, só acontece com quem treina. Se você não treina e está falando, não conheço isso, é porque você realmente não treina. Se alguém treina, sabe do que eu estou falando. E foi unânime. Todos os meus amigos que usaram falaram a mesma coisa. Caramba, Rodrigão, salvou a minha lesão. No ombro, cotovelo, no punho, joelho, enfim. Cada um se identificou com algum tipo de lesão e foi tomando e me passando feedback. Eu falei, eu tô com um produto muito bom. Que produto incrível, extraordinário. Preciso apresentar isso para o máximo de pessoas que eu puder. E aí o resultado foi muito bom. Hoje desde janeiro, eu continuo tomando, porque como é um produto que não tem contraindicação e é um produto natural, eu falei, cara, eu treino todos os dias, quando a lesão não está no joelho, ela está aqui no trapézio, quando a trapézio ela está no cotovelo, e a dor vai migrando, é normal, tranquilo. Isso não é novidade, desde que eu me entendo por gente que eu treino, eu tenho alguma pequena lesão. E é isso, incrível o produto, sou muito feliz por ser o embaixador do MUVI, um produto que, cara, revolucionário, faz parte da minha filosofia, que é cada vez mais natural, desde do que eu procuro ingerir, do que eu como todos os dias, eu procuro sempre comer da forma mais natural possível. E os medicamentos que eu tenho que tomar também não podem ser diferentes. E casou muito com o que eu faço, com o que eu penso, com a minha filosofia. E eu faço questão de passar isso adiante, porque realmente é uma coisa que vai mudar a vida de muita gente aí. Quem treina e
quem treina de verdade sabe que é muito ruim treinar com dor. E é isso, Infinity Pharma. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite aqui de expor um pouco da minha lesão, das minhas dores, dar um pouco da minha vida para vocês. É um prazer fazer parte desse time. Tamo junto, conta comigo e vamos para cima. Valeu! Obrigada, Rodrigo. Então, pessoal, mais um relato, né, de um atleta, mas que não é futebol, que não é vôlei. Então, em qualquer tipo de exercício, fica o nosso recado da gente sempre se cuidar, da gente se manter ativo. Acho que o tema da nossa conversa de hoje, né, que é manter-se em movimento, a gente já falou aqui largamente sobre a importância. Queremos ser idosos saudáveis, né, que nos permita chegar lá. E isso que ele colocou, a maioria é, tipo, como você falou, não é como nós, que fomos atletas de alto nível, que temos ali todo o cuidado. As pessoas muitas vezes saem correndo, as pessoas muitas vezes saem nadando, saem pedalando. E isso tem que ter uma planilha, tem que ter um acompanhamento. E a partir dali, se você não tiver isso, você vai ter dores. Então, esse cuidado é muito grande. Então, o C2, o Move, é importantíssimo também nessa larga gama, né, de pessoas que fazem esporte assim, aleatoriamente. Né? Então, tem que tomar muito cuidado. Para cuidar do corpo e não como profissão. Né? Muito. E a importância de um ortopedista sempre nos apoiando. Mas eu brinco, tem aquela frase, esporte é saúde. Eu gosto de sempre botar um rabisquinho. E lesão, porque esporte machuca sempre, né? Agora, a gente tem que lidar com a lesão da melhor forma possível, com as dores, e nunca deixar de fazer esporte. O pior erro é, parei de fazer esporte para poupar meu joelho. Esse seria o pior erro, né? Aí você entra na parte da alimentação, né, doutor? Parei de poupar porque sente dor, vai começar a engordar. E aí já não é saudável. Sim. É quando a gente fala, porque a Ana fala muito a questão dos idosos, né? Que é extremamente importante, né? Quando você consegue apenas um movimento, que você acabou de relatar, né, para a gente, o idoso ele volta a sorrir, ele volta a caminhar, mesmo que seja 5 minutos por dia. Então, assim, são produtos aqui, gente, que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de coisas saudáveis para qualquer idade, para qualquer pessoa. E, assim, qualidade de vida. Qualidade de vida para que você possa caminhar bem, treinar bem, correr bem e trabalhar bem. Não, e às vezes o desafio, Elan, é esse, porque assim, o grande erro é não faço esporte porque dói. Esse é o pior erro, né? Porque o esporte é fundamental, principalmente doutor, no idoso. Mas tem gente que inventa dor, hein? Ah, também. O chinelinho, para não fazer exercício, né? Não, mas então, Elan, e aí a gente pode, às vezes o desafio é, não, eu não faço esporte porque eu tenho dor, eu não consigo. Então, o desafio é tirar a dor para poder fazer esporte. Esse é um desafio do consultório também, que é o seguinte, eu preciso da condição do cara não ter dor para ele poder praticar esporte. Porque realmente, não, pratica esporte, o joelho dói, ele não vai praticar. Então, é importante a gente ter uma ferramenta que permita que ele faça esporte sem dor, né? Ótimo. Posso deixar um convite para assim que a gente estiver jogar fora bola da com pandemia, jogar bola com a Elana? Eu estou dentro. Legal. Olha, vôlei, eu não sei se a gente consegue fazer um time, mas eu posso tentar, Maurício. Vamos lá, mas você joga lá. futebol? Jogo. Então tá ótimo. Vamos no futebol mesmo. Não como Elano, claro, óbvio, né? O cara é craque, o cara é um fenômeno, mas a gente brinca. A gente coloca ele de treinador. Isso. Não, vamos, o que vocês me convidarem para fazer de esporte, eu estou dentro. Nós, eu e o Maurício, já estamos combinando aqui um beach tênis, tudo liberado, que legal. em família. Isso mesmo. Entendeu? Então, assim, tudo que for de esporte, para a gente que praticou isso a vida toda, nós estamos dentro, pode contar com a gente. O importante é se movimentar, exatamente, né, e com saúde, né? Com saúde. E usando o C2, que é importantíssimo. Pessoal, essa é a hora que a gente fala mas acabou. Infelizmente, nosso bate-papo. Queria agradecer imensamente nossos embaixadores, nossa equipe técnica, né, doutor Gustavo, sempre nos apoiando, a escolher os produtos certos, a entender a qualidade, os estudos. Desde o início, a Infinity Pharma sempre investiu em produtos de qualidade, que tenham comprovação científica, que tenham relatos de caso. Então, a gente está sempre contribuindo, esse é o nosso lema, né, nossa bandeira da prevenção, e sempre contribuindo com a qualidade de vida da população. Obrigada, pessoal. Obrigada a vocês mais uma vez. E a gente vai se despedindo. Não esqueçam que tem a promoção, vários itens na Infinity Pharma, incluindo o nosso sorteio da bike. Vamos ver se esse pessoal se movimenta, né?
É hoje. Até sexta-feira da semana que vem. Comprando o C2 ou o Move, vocês vão estar dentro do sorteio da nossa bike de corrida. Obrigada, pessoal. Um bom dia para vocês. Nossa, que honra! Meu Deus! Maurício, que prazer ter você aqui. Que bom, obrigado. Elano também, doutor Gustavo. Ana, sensacional. Agora eu posso voltar para minhas atividades físicas, né? Porque tem o Move, se eu tiver uma lesão, se eu precisar do C2 depois, não é mesmo? Agora não tem como viver sem, né? Não, eu não fiquei tão parado assim na quarentena, mas sabendo disso, né, do Move para inflamação, até mesmo a pessoa que quer voltar, sensacional. E o C2 para manter, né? A cartilagem. Incentivador, né? Incentivador, Sim. né? Muito obrigado, Maurício, Elano, doutor Eu que Gustavo. agradeço, obrigado. Ana, até daqui a pouco, né? Obrigada, pessoal. A gente Obrigado, pode sair gente. por aqui. Muito obrigado.